Joana d'Arc, por ela mesma. Hermance Dufour. Capítulo 4. Eis que o céu me deu um novo aviso. Os deboches dos soldados me causavam tamanha indignação que sempre me faziam sair da minha habitual suavidade. Em Saint-Denis, vi militares e uma moça que davam vazão a excessos. Tomada de indignação contra essa infeliz, expulsei-a do campo, batendo nela e nos seus companheiros com o dorso da minha espada. Desde um incidente de Patay, tomara o cuidado de me munir para essas ocasiões de um cacetete que era mais apropriado para essa finalidade, mas dessa vez não tive tempo de ir procurá-lo e quebrei em 2 pedaços a minha querida espada de Santa Catarina. O rei a enviou a um especialista em armas, que nada pôde fazer. Essa perda muito me afligiu, e entendi ver a mão de Deus nesse aviso. Esse pensamento e o abandono em que me encontrava levaram-me a pedir novamente permissão para me retirar. Desde o cumprimento de minha missão, quando eu necessitava conversar com os santos, punha-me em prece. Logo eles me apareciam ou falavam comigo. Suas aparições eram cada vez mais constantes, e eles sempre pediam para que me afastasse do rei. Sempre em vão. Ofereci minhas roupas de guerra aos religiosos de Saint-Denis, que com elas ergueram um monumento diante do relicário do apóstolo da França. A rainha Marie d'Anjou vivia mal com o rei, e eu frequentemente reclamava com Charles sobre a frieza para com essa bondosa e virtuosa princesa, e tentava de tudo para reconciliá-los. A rainha soube que ele passaria pela região de Berry, a caminho de Chinon, e foi esperá-lo na cidade de Célia. Assim que ouviu, veio encontrá-lo. O rei, contrariado ao ver sua nobre e jovem esposa, parecia disposto a dar-lhe uma ingrata recepção. Porém, tanto insisti que ele dissimulou e consentiu em recebê-la, bem como em ir com ela até Bourges. Feliz com essa novidade, quis eu mesma ir contá-la à rainha Marie, que me falou de sua grande felicidade. Tal reconciliação causou tanta alegria a mim quanto descontentamento a Agnès Sorel e a La Trémoulle, que não gostavam da jovem rainha. Saí de Bourges com o senhor de Albrecht e militares. O objetivo de nossa campanha era a conquista de Charry e de Saint-Pierre-le-Moutier. Atravessamos o rio Sena pela cidade de Blaye, que se entregou, e o rio Yonne pela cidade de Sens, que também nos abriu suas portas. De lá, fomos para a região de Loire, para então seguirmos para Saint-Pierre-le-Moutier, cidade fortificada, situada em Niverne, entre o rio Loire e o rio Allier. Logo formamos o cerco e em breve a brecha foi praticada.
Encorajei os militares com palavras e com meu exemplo. Os inimigos, porém, se defenderam vigorosamente e nos expulsaram. Entretanto, eu não podia abandonar o ataque. Jean Dolon, que, como comentei no início dessa história, tinha sido especialmente incumbido pelo rei, assim como Louis de Conte, de me proteger, veio pedir que eu retornasse ao acampamento. Eu estava com 6 militares ao meu redor, que não queriam me abandonar. Repliquei que não deixaria meu posto sem ter terminado a conquista. Jean, então, foi levar essa notícia ao acampamento, onde ela inflamou as tropas com uma coragem renovada, seja excitando seus brios, seja fazendo-os temer a repreensão por terem me abandonado. Os inimigos não esperavam esse segundo ataque e tomamos a cidade após uma fraca resistência. Os capitães que me acompanhavam queriam atacar Charité-sur-Loire. Fui com eles, mas fracassamos totalmente. Os ingleses da guarnição de Moulins tinham se ausentado para ir pilhar as cidades vizinhas. Ao voltarem, encontrando as portas trancadas, foram para Corbeia e, chamando para ajudá-los as guarnições das vilas próximas, se apresentaram diante das muralhas de Moulins. Fui a essa para defendê-la e ajudei Jean Foucault e outros capitães que lá se encontravam a expulsar os ingleses. Eu estava sobre o fosso quando as santas me apareceram e disseram: Joana, antes de ir a Saint-Jean, cairás em poder dos teus inimigos. Mas te submete à vontade de Deus. Ele te ajudará nas provas que te aguardam. Supliquei-lhes que obtivessem de Deus a permissão para que eu morresse antes de cair em poder dos ingleses, para evitar os tormentos de uma longa prisão. Elas responderam apenas: tem paciência, Deus te ajudará. Elas me reiteravam quase todos os dias esse aviso, porém não contei nada a ninguém, para não desencorajar os homens fiéis ao rei, e me resignei. Fui a Lagny-sur-Marne, ameaçada ininterruptamente pelos ingleses. Mal chegamos, soube que 400 ingleses atravessavam a Île-de-France. Fui ao encontro deles com Jean Foucault, Geoffroy de Saint-Albin, etc. Logo os encontramos e iniciou-se uma batalha. Quase todos morreram ou foram feitos prisioneiros. Voltamos então para Lagny. O chefe inimigo que tínhamos combatido era Flanquet d'Arras, tão célebre por suas pilhagens quanto por sua crueldade. Ele se encontrava entre nossos prisioneiros. O magistrado de Senlis e os juízes de Lagny pediam sua libertação para que fosse entregue aos rigores da lei. Como eu queria trocá-lo por um parisiense, recusei no início, mas sabendo da morte do parisiense, cedi às instâncias do magistrado e lhe entreguei Flanquet, que após um processo de 15 dias, teve uma pena à altura das faltas cometidas.
Certo dia, estando na igreja de Lani, trouxeram um menino morto. As meninas da cidade vieram rezar diante da imagem de Nossa Senhora, para que ela tivesse piedade da criança e suplicar a Deus para lhe conceder um pouco mais de vida. Fui ao encontro delas e, quando me aproximei da criança, notei alguns sinais de vida e falei para todos que realmente ele não estava morto. Puderam então dar-lhe o batismo. O rei, que se encontrava em Bourges, recomendou minha família para torná-los nobres como recompensa por meus serviços. As cartas de nobreza que ele nos deu abrangiam homens e mulheres. A minha família tomou o nome de Dioulais e as seguintes armas: fundo azul com uma espada de prata colocada sobre ornamentos amigos, a ponta para cima, punho e copos de ouro, tendo de cada lado uma flor de lis em ouro, e sobre a ponta da espada uma coroa do mesmo metal. A tomada de Compiègne era de grande importância para os ingleses. O Duque de Borgonha tomou todas as medidas para que a cidade fosse cercada por todos os lados ao mesmo tempo. Apesar do mistério que envolvia essas decisões, nós fomos avisados e entrei nessa cidade junto com Châtelet. Os ingleses chegaram logo. O Duque de Borgonha se posicionou em Condain, situada a 1 légua de Compiègne. Jean de Luxembourg, conde de Lani, em Claret. Bou de Noailles, em Marinet, sobre o aterro junto ao rio, e Montgomery, do lado oposto. Contando em tirar proveito da desordem inseparável de uma chegada, fiz uma saída à frente de 600 homens e fui atacar Marinet, local onde se encontravam Luxembourg e outros generais. Combatemos inicialmente com vantagem, porém as tropas inglesas vieram socorrer Bou de Noailles. Pensamos em retirada. Como sempre, eu formava a retaguarda. Às vezes vinha para a linha de frente e os inimigos fugiam aterrorizados. Chegando próximo à barreira, encontrei-a fechada e um arqueiro inglês, mais forte que os outros, me segurou e puxou do cavalo. Imediatamente, Lionel, o bastardo de Vendôme, correu em minha direção, sem condições para me defender. Rendi-me a ele. Acusaram Flávio de ter sido responsável por minha detenção quando mandou fechar a barreira. Sem ser totalmente inocente, ele não foi inteiramente culpado. Logo após a chegada dos franceses, ele mandou fechar as barreiras
sem saber se eu tinha entrado ou não. Os soldados logo vieram me dizer que eu estava em mãos do inimigo, implorando sua permissão para que abrissem a barreira, o que ele recusou, temendo que os borgonhões e os ingleses se aproveitassem disso para invadir a cidade. Todos os franceses voltaram para Compiègne, lamentando sua derrota e a minha prisão. Os inimigos tiveram mais alegria do que ganho nessa batalha, em razão da minha reputação de bruxa, amplamente divulgada entre eles. Os soldados se abraçavam e se parabenizavam por tão bela captura. Enquanto isso, Lionel brutalmente me desarmava e conduzia a Marinê, onde confiou minha guarda a um número enorme de militares. Não era preciso tanto. Cercada por um batalhão, eu não poderia escapar facilmente. É bem verdade que ele queria também me proteger da fúria de seus soldados, que teriam me cortado em pedacinhos. Os militares vinham de todas as partes para me ver. Não ficaram encantados comigo. Eu não estava bonita nessa época. Eu havia cortado os cabelos após o cerco de Orleans e desde então usava-os arredondados na altura dos ombros, como todos os homens da época. E quando eu não passasse ao menos 15 minutos penteando-os, eles caíam tão desgraciosamente sobre minhas costas que eu parecia quase uma louca. Nesse dia eu usava sobre minha armadura uma túnica de veludo vermelho. O Duque de Borgonha veio me ver e falou durante muito tempo sobre diferentes assuntos. Depois retirou-se com seus homens. Lionel entregou-me imediatamente a Jean de Luxembourg, conde de Lagny, mediante um pagamento. 2 dias após minha prisão, quinta-feira, 25 de maio de 1430, Louis de Luxembourg, bispo de Terouanne, chanceler da França para o rei da Inglaterra, recebeu carta de seu irmão, o conde de Lagny, informando que eu era sua prisioneira. O bispo, muito contente, fez celebrar cantando um hino cristão a Nossa Senhora. Foram enviadas cartas a todas as cidades, sob o comando inglês, notificando-os sobre minha detenção. Irmão Martim, vigário-geral da Inquisição na França, escreveu ao Duque da Borgonha, pedindo-lhe que me entregasse às mãos da Inquisição, dizendo que eu era suspeita de crimes de heresia e que deveria ser julgada por seu tribunal, mas não deram atenção a essa carta. Pouco depois, Jean de Luxembourg enviou-me ao castelo de Bullier. Assim que fiquei sozinha em minha prisão, caí sobre a cadeira e chorei convulsivamente. Logo, a cela inundou-se de luz. Levantei a cabeça, que estava entre minhas mãos, e vi Santa Catarina, que me fitava com seu doce sorriso.
Ela segurou afetuosamente minha mão direita e disse: Joana, tem coragem. Deus te ajudará. Escutando-a, ajoelhei-me e beijei seus pés, num gesto de respeito. Esqueci antes de dizer que sempre fazia isso, cada vez que via um de meus celestes protetores. E perguntei se seria libertada. Ela me disse que eu seria através de uma grande vitória. Em seguida disse-me para sofrer meu martírio pacientemente e me submeter totalmente à vontade de Deus, assegurando-me que, se assim agisse, iria com ela para o paraíso. Desapareceu logo após, repetindo: Joana, tem coragem, Deus te ajudará. Quando não a vi mais, ajoelhei-me para agradecer a Deus a certeza de que Ele me deu de minha próxima libertação, não entendendo essa predição bem clara. Entretanto, estava persuadida de que seria logo posta em liberdade, ainda que fosse necessário um milagre para tal realização. Minha ignorância em relação ao meu destino era uma prova real da bondade divina. Caso eu previsse minha morte, minha coragem me abandonaria e eu teria vivido, durante os poucos meses que me restavam, angústias inenarráveis. Como já era tarde, deitei-me logo e dormi profundamente. Sonhei, como todos os prisioneiros, que estava livre. Parecia que retornara ao meu humilde povoado. Via a antiga igreja, onde Deus me recebera entre o número de seus filhos. Vi a modesta choupana, onde vivi bem feliz e incógnita. Pai, mãe, parentes, amigos, todos se apressavam para me rever. Minha mãe me abraçava, chorando de alegria. A alegria mais viva e a amizade mais sincera estavam presentes em todos os rostos que me cercavam. Porém, que pena! Os gritos de um sentinela que vigiava a torre espantaram esses sonhos felizes, bem como o sono que os proporcionara. Sentei-me e chorei. Existiam, porém, alguns consolos na amargura das lágrimas. Elevei meu pensamento a Deus numa fervorosa prece e me senti mais calma. Levantei-me e caminhei para a estreita janela que clareava minha cela. À medida que o dia chegava, via os arredores se animarem e os camponeses começarem a se movimentar em seus pacíficos trabalhos. Essa visão deixou-me mais triste, fazendo lembrar dos dias felizes de minha infância. Todo esse dia foi passado nessas agitações. Um forte desejo me fazia esquecer um pouco de minhas penas e medos, recuperar a liberdade. Minha ardente imaginação não tardou em me fornecer os meios.
Uma parede de madeira com tábuas mal unidas separava-me de uma passagem pouco frequentada que dava para o bosque. Ao cabo de muito esforço, consegui separar algumas tábuas menores. Era a hora em que o guarda trazia minha refeição cotidiana, que consistia em um pouco de água e pão. Recoloquei as tábuas no lugar para que ele nada percebesse e resolvi esperar a noite para tentar escapar. Chegado o momento tão desejado, preparava-me para deixar o quarto em que estava presa. Rezava a Deus para que ele abençoasse minha ação, quando minhas duas celestes protetoras apareceram. Joana, que vais fazer? É preciso que vejas o rei dos ingleses. Elas logo desapareceram, sem deixar tempo para lhes fazer a mínima objeção. Continuei minha ação, sem me preocupar com a honra de ver o infante rei. A abertura que eu tinha feito era estreita, mas como eu tinha o corpo fino e estava muito magra, consegui, sem grande esforço, atravessar a porta de saída, que felizmente estava fechada, com um trinco que dava para o meu lado. Eu me preparava para fechar a porta, fechando assim os guardas da torre, quando Deus enviou, desse mesmo lado, o porteiro do castelo. Esse homem, bastante surpreso, me perguntou o que eu fazia naquele local. Sem lhe responder, tentei escapar, correndo com toda a energia para o campo, mas ele me reteve pelo braço e deu o alarme. Vieram em meu socorro e, apesar de meus esforços, obrigaram-me a voltar para a prisão. Vi, sem desencorajar, minha tentativa falhar, pensando que o momento não fosse aquele. Disse a mim mesma, com resignação, que não era do agrado de Deus que eu escapasse dessa vez e que era necessário que eu visse o rei dos ingleses, como as vozes me haviam dito. Antes mesmo que o conde de Lagny soubesse dessa tentativa de evasão, ele já decidira me enviar para o castelo de Beaurevoir, na Picardie, situado a 4 léguas ao sul de Cambrai. Fora as razões políticas que lhe faziam temer minha presença junto aos franceses e os conselhos que a prudência lhe sugeria, minha juventude, beleza, inocência e infelicidade lhe inspiraram um vivo interesse que era como um dever colocar-me em um local onde não tivesse que temer os ataques dos inimigos grosseiros que zombavam cruelmente de meu pudor. Madame de Beaurevoir, sua esposa, e Madame de Luxembourg, sua irmã, encontravam-se nesse local. Elas me receberam como se fosse uma irmã querida. Assim que cheguei, tomei um banho, deram-me roupas novas e levaram-me ao quarto que me serviria de prisão. Elas me haviam preparado tudo para que pudesse minorar a minha situação, com o tato que só as almas sensíveis e delicadas possuem em elevado grau. Elas quase não me deixavam. Às vezes, uma delas passava a noite comigo.
Deram-me todo o consolo que era possível receber naquela situação. Deram-me bordados e fios, ocupações que me lembravam os humildes trabalhos de minha infância e ajudavam a ocupar minha mente. Para me compensar um pouco pelos passeios que me eram proibidos, elas traziam flores do campo ou pequenos pássaros que tiravam para mim de suas mães desoladas. Todas essas atenções me traziam lágrimas, pois me lembravam a felicidade de ser livre, e eu implorava para que elas devolvessem aqueles seres aos ninhos que os viram nascer. Eu imaginava a doce imagem da felicidade e da alegria de seus pais com a visão dos filhinhos queridos. Fim da primeira parte. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Lucas 22, versículos 15, 16 e 21.